Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no vídeo 12º, ou seja, o último vídeo da série. Nós vamos fechar com chave de ouro, amém? Eu creio que este vídeo talvez seja uma recapitulação de tudo aquilo que a gente já ouviu, mas com uma cerejinha em cima do bolo. Antes de começar a falar desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez que você curta esse videozinho lá no joinha e também se inscreva no canal e aperte o sininho, porque próximos vídeos virão e toda vez que eu subir um vídeo você vai receber a opção ali de assistir o vídeo, né? Você vai saber. Então ajude a gente a disseminar essa mensagem, tá bom? E também compartilhe nas suas redes sociais. Se você perceber que existe uma pessoa que precisa saber dessa mensagem, mande para ela o link desses vídeos, amém? São 12 vídeos. Se você perdeu algum, sugiro que você volte lá. Sempre tem algo muito interessante para a gente perceber ali que pode alinhar a nossa alma, amém? Hoje nós vamos falar sobre a humildade, a exaltação. Esse exaltação tinha que ser o último, né? Porque muitos confundem o texto das bem-aventuranças de que os humilhados serão exaltados. E em outros vídeos desta série eu já disse, mas eu queria começar citando ele. As bem-aventuranças são 10, e uma delas diz assim: bem-aventurados são os humilhados, porque certamente serão exaltados. E quando falamos humilhados, dá a impressão que é aquele que recebe humilhação de um terceiro, né? Quando ele sofre perseguição, quando mancham a sua reputação. Só que Jesus não estava dizendo sobre humilhados por alguém, mas humilhados de auto-humilhação, aqueles que têm a atitude de se humilhar, de ser humilde diante de Deus, tá? E eu quero ler 3 textos básicos para fundamentar e fechar esses 12 vídeos, tá? Lucas 18:14 diz assim: o que se humilha será exaltado. Aqui já está claro, né? Não está falando humilhado. Mas aquele que se auto-humilha será exaltado. E eu vou explicar direitinho o que é essa exaltação, tá bom? Tiago 4, o versículo 6 e parte do 10. Parte do 6 e parte do 10. Diz assim, ó: Deus dá graça aos humildes. Eu poderia parar aqui e explicar o que é graça, mas se você entende o que é a graça, o favor de Deus, imagine os olhos de Deus estarem completamente sobre você e Deus abençoar tudo que você fizer. Essa é a graça de Deus. Sabe em quem está essa graça? Sobre os humildes. E humilhai-vos, que é o 10, né? Na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui Tiago deixa claro, ele está explicando o que Jesus falou. Humilhai-vos é a atitude de se auto-humilhar na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5:6 diz assim: humilhai-vos, agora é Pedro falando, tá? Humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aqui tem um código. Não queira também se auto-humilhar e querer que amanhã o Senhor faça algo. Porque Pedro está dando o código no tempo oportuno, porque Deus sabe o tempo correto. O que você merece e o que Ele sabe que vai te fazer bem e o que Ele vai querer é soberano, amém? Agora, é óbvio que no último vídeo eu vou perguntar para vocês: como então que nós vencemos o orgulho? Depois de tudo que a gente ouviu, tudo que a gente aprendeu, então qual que é a lição? Como que a gente vence o orgulho? Eu quero resumir todos os 12 vídeos em 2 coisas. E eu quero dizer para vocês, é no simples falar, não é simples executar, mas são 2 coisas bem simples. Primeira,
Como que nós vencemos o orgulho? Primeiro ponto. Faça o que Deus diz que é o seu trabalho. Ou seja, humilhe-se a si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Deus diz que você tem um trabalho a ser feito. E o seu único trabalho é humilhe-se a si mesmo. Ponto 2. Confie em Deus. Porque se Ele disse que você deve fazer isso, vai dar certo. Confia. Então, atente para o que Ele está dizendo e confie que o que Ele está dizendo vai dar certo. Se eu e você fizermos isso, Ele vai nos exaltar. Amém? A ordem é clara, né, gente? Humilhem-se a si mesmo. Humilhem-se a si mesmo. Humilhem-se a si mesmo. Que essa frase fique ecoando na nossa alma, no nosso entendimento, corpo, alma e espírito, na nossa mente, no nosso coração. Que os nossos sentimentos recebam essa espada. Que as nossas emoções recebam essa espada. Amém? Que o nosso discernimento receba essa espada. Humilhem-se a si mesmo. E eu quero deixar bem claro que esse não é o nosso trabalhar, tá, gente? Esse é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Eu já deixei bem claro em outros vídeos. Não existe a possibilidade de a gente fazer isto de dentro para fora. Jesus, ele explicou como deveria ser. E os discípulos não puderam fazer. Ou seja, eu estou te falando aqui de fora para dentro de você. Humilhem-se a si mesmo. Mas eu e você, ouvindo isso, somos incapazes. Agora, se você tiver fé sobre aquilo que está sendo falado, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Este é um trabalho de Deus. A obra é de Deus. Amém? A ordem significa mais ou menos assim, ó. Você tem a oportunidade de se humilhar diante de Deus. Mas Wesley, você não disse que a obra é de Deus? A fé nos conduz a obras. A fé sem obras é morta. Nós temos que atuar, nós temos que entender e começar a ter atitudes. Quando nós tivermos atitude, o poder do Espírito Santo vai se manifestar, porque a atitude nós não conseguimos ter sozinho. Mas o ímpeto, o querer ter atitude, desata o poder do Espírito Santo para que ele age em nós. Ficou claro? É fé. E a fé sem obras é morta. Ou seja, você tem que atuar na humildade. Confie. Se você confiar, Deus vai fazer. Ele vai agir. Aceite com alegria tudo que Deus permite na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Muitas vezes não é bom no nosso entendimento. De dentro para fora vai acontecer a transformação. Seja amigo, seja inimigo, seja natureza, seja em graça. Para lembrá-lo de que é necessário a gente se humilhar. E Deus vai ajudar a gente a passar por isso. Amém? Em nome de Jesus. Os tratamentos de Deus com o homem são caracterizados por 2 estágios, gente. Vamos prestar atenção aqui, tá? Esses tratamentos vão passar por um preparo. Sempre vai ter uma promessa de Deus pra gente, porque Deus é o Deus de promessas. E Ele cumpre cada promessa que Ele faz. Porém, elas se tornam condicionais muitas vezes. Deus dá uma promessa e nós temos que ter atitudes de fé para que elas se cumpram. Amém? Então essa é uma primeira fase do tratamento de Deus. Deus nos testa para se a gente vai ter ou não vai ter fé. E para herdar essa promessa e depois a gente desfrutar dela, certo? Então nós temos que tomar atitude. Essa é a primeira fase do tratamento. O segundo é quando chega o tempo do cumprimento. Mas para se cumprir precisa ter obediência e fé. Aí vem a segunda parte, o tempo do cumprimento. É quando a gente herda a promessa e a gente começa a desfrutar das bênçãos da promessa, né? Neste processo, o esforço de obter obediência, uma pessoa tem de aprender.
Fala aí no teu espírito, para você mesma. Aprender a conhecer a sua impotência. Depende disso. Parece até interessante, né? Contraditório. Mas o processo, ele serve para que eu e você conheçamos o nível da nossa impotência para morrer sozinho, para aniquilar o ego, para matar o orgulho. Se no processo você entendeu que você é impotente de matar a si mesmo, você está pronto para o próximo nível. Se no processo você ainda não entendeu que você não consegue sozinho matar o seu ego, você vai repetir de ano e vai ter que fazer de novo aquela série. Ou aquele estágio, aquela estação, aquele ciclo que você repetiu. Essa questão de matar a si mesmo é a ordem que vem do trono, gente. Lá do trono de Deus vem uma ordem sobre você e sobre mim. Humilhem-se a si mesmo. As perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos é, primeiro, quão profundo é o orgulho que está em nós? Ou seja, quão profunda é a incapacidade da gente se considerar nada? Depois dessa pergunta, vamos fazer uma segunda pergunta. Eu e você conseguimos perceber a incapacidade, a impotência de que qualquer esforço que a gente faça, nada pode destruir o monstro do orgulho que está em nós? Se você parar para pensar, a gente tenta constantemente aniquilar o nosso orgulho sozinho. E a gente não consegue. Só que a gente fica cegado por ele. A gente sempre vai achar que consegue. Mas o processo que Deus nos ajuda faz com que percebamos que somos impotentes. Nós somos completamente incapacitados de destruir e aniquilar este monstro. E quando a gente dá o braço a torcer disso, a humildade de dar o braço a torcer faz com que o poder do Espírito Santo aniquile o orgulho dentro de nós. A lei da natureza humana faz o seguinte, é uma lei, tá? Tá no corpo, alma, espírito, mente e coração. Você tem um pensamento que gera uma atitude. A atitude que você tem vai gerar um hábito. Este hábito que você atua vai gerar uma disposição. A disposição vai mexer na sua vontade. Toda vez que você pratica muito uma coisa, você aguça a tua vontade com aquilo. E aquela vontade feita constantemente gera o teu caráter. E este caráter diz para onde você vai. Gera o teu destino. O teu caráter gera o destino. Se for um caráter humilde, a eternidade é o céu. Se for um caráter orgulhoso, vai para o inferno. O que eu quero que a gente entenda com isso, para fechar esse vídeo? Os nossos pensamentos e o nosso ato de auto-humilhação persistente e repetitivo. Lembra que eu falei num vídeo atrás aí, de que a gente precisa ter contato com a mensagem do arrependimento, da humilhação, da morte do ego constantemente. Quanto mais a gente achar, poxa, que repetitivo, tá chato. Quanto mais a gente achar isso, é porque o orgulho tá mais forte. Quanto mais a gente se permitir que essa mensagem seja repetitiva em nós, mais a gente vai conseguir se livrar do orgulho. Por quê? O hábito gera atitude. Então, o hábito de ter contato com essa mensagem vai gerar uma atitude e uma disposição humilde. E uma disposição humilde vai mexer na nossa vontade. Aí vai falar de concupiscência. A nossa vontade, feita várias vezes, debaixo de humildade, gera um caráter humilde. E o caráter humilde garante o quê? Que a gente alcance o nosso destino em Deus. Cumpra o nosso ministério, cumpra o propósito da nossa família. As pessoas que estão ao nosso redor serão alcançadas pela presença, porque a humildade chama a presença. Amém? Tudo começa no pensamento, que gera uma atitude, que gera um hábito, que vai gerar uma disposição ao redor das pessoas, vai mexer na nossa vontade, que gera o caráter, seja bom ou ruim.
Depende de como começa. Amém? E isso vai fazer a gente alcançar o destino. Olha só o que diz em Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Isso através do quê? Do nosso maravilhoso, poderoso, doce, incrível, amado Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder do Abba. Todo o poder está com o Espírito Santo. É Ele quem efetua o querer e o realizar em nós. Ou seja, tá difícil? Parece que é impossível? É só dar lugar. Como que consiste a exaltação do Espírito Santo em nós? Como que Deus nos exalta? A mais elevada glória da criatura. Presta atenção para fechar com chave de ouro, hein? A mais elevada glória da criatura é ser somente um vaso. Para quê? Para receber, desfrutar e demonstrar publicamente a glória de Deus. Paulo ensinou isso, né? Que nós somos como um vaso. Certa hora ele diz assim, que existem vasos para desonra e vasos para honra. O da honra, eu quero falar o da honra, tá? Um vaso, ele em si não é nada. Mas esse vaso pode carregar um líquido poderoso. E pode carregar uma essência poderosa dentro dele. Eu e você podemos nos esvaziar de nós mesmos. O orgulho mantém o vaso cheio de algo. O vaso cheio do ego. Por isso que tem que matar o ego. Porque aí esvazia o vaso e a essência de Deus entre nós. A glória da criatura é ser vaso cheio da glória de Deus. É não ser nada para que ele seja tudo. Pegaram? Por isso que do trono vem o comando. Humilhem-se a si mesmo. Se esvaziem. Aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. E mais uma vez eu digo, bem-aventurados os humilhados porque serão exaltados. Mas aquele que se humilha, aquele que se esvazia e é um vaso vazio, que se coloca diante da presença e é cheio da essência do céu. Só do céu. Amém? Aquele que se aniquilar a si mesmo, ou seja, for um vaso vazio, vai poder dar lugar para ser preenchido por Deus. Apenas cheio de Deus, ele terá o domínio total em nós. Deus quer ter um domínio. Não que ele não consegue, Deus consegue tudo, mas Deus projetou dessa forma. Que nós tivéssemos a atitude de nos esvaziar para que ele pudesse ter domínio total sobre nós. Porque assim ele nos exalta. Amém? E para concluir todos os 12 vídeos, fechar com chave de ouro. Você quer ser conhecido na eternidade? A única forma de eu e você sermos conhecidos no céu. E olha, na libertação, a gente sabe que aquele que é conhecido no céu também é conhecido no inferno. Você já viu aqueles desenhos que colocam um pôster da pessoa assim, ó, procurado, wanted. Uma pessoa que se esvazia a si mesma e está cheio da glória de Deus, com certeza é procurada no inferno. Mas isso não importa. Você quer ser conhecido na eternidade? Desde já tem a essência do eterno, que é humilhar-se a si mesmo e ser humilde. Esse aí tem autoridade, hein? E nós falamos muito do orgulho em todos os vídeos, né? O orgulho, ele conseguiu degradar grandes anjos do céu e fazer com que esses anjos caíssem e se tornassem anjos malditos. Foi o orgulho que fez isso. Mas a humildade de Jesus pôde fazer com que carne e sangue caídos tomassem posições que esses anjos caídos perderam diante do trono. Mais uma vez eu vou dizer. O orgulho fez com que esses anjos caíssem, mas a humildade fez com que nós, carne e sangue, tomássemos a posição que esses anjos perderam. A humildade tem este poder. É a beleza de Jesus. A beleza de Jesus nos coloca na posição mais excelsa que existe. O trono. O trono é o lugar mais alto que existe. E a humildade nos leva diante do trono.
humildade nos leva a ser servos prostrados diante do trono. A beleza de Jesus. Jesus veio mostrar um caminho, amados. É o caminho da eternidade. E quando ele mostrou esse caminho, ele mostrou na prática que ele deveria morrer, mostrando o caminho da morte, mas ele ressuscitou. Ele mostrou o caminho da morte do ego, mas é uma morte que traz vida e vida eterna. Amados, que prazer enorme falar da palavra de Deus, de falar do princípio mais poderoso da palavra. Humilhem-se a si mesmo e Deus vos exaltará. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu declaro que a semente que foi plantada na sua vida desde o primeiro vídeo até aqui, ou se você assistiu só esse ou só alguns, esta semente ela é guardada agora debaixo do sangue do Cordeiro. E essa insistência de falar da humildade, ela será guardada no teu coração como uma espada. A espada de Efésios 4:12. Ela é poderosa para nos alinhar, para dividir propósitos, intenções, motivações, intenções do nosso coração. Tudo que está desalinhado, a espada da humildade corta e alinha. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê humildade e paz. Que Deus te abençoe, amado. Beijo no coração e vamos lutar para sermos humildes e ter a beleza de Cristo. Tchau, tchau.